Quem nunca ouviu aquela música da Cassiane, Com Muito Louvor? Durante muito tempo, eu, na minha adolescência, influenciado pelos pastores dos blogs da época da internet, criticou essa música, porque muitos pastores diziam: irmão, essa música está errada, oração não é alimento, o que alimento é a palavra de Deus, ninguém pode dizer que oração alimenta o crente, porque quem alimenta é a palavra de Deus e tal. E condenaram essa música e eu, repetindo aquilo que eu ouvia na época, sem nenhum critério, acabei também acreditando por muito tempo. Mas vamos falar mais uma vez de música evangélica, coisa que eu gosto de falar aqui nesse canal. E oração é alimento? Ou a palavra de Deus é alimento? É o que vamos falar no vídeo de hoje. A música Com Muito Louvor foi lançada no início dos anos 2000 e foi essa música que popularizou Cassiane para o Brasil inteiro. E a frase mais comprometedora dessa canção é as primeiras frases: Deus não rejeita a oração. Afinal de contas, Deus rejeita a oração? Eu posso tratar isso no outro vídeo, porque o foco desse vídeo é a segunda parte da frase. Oração é alimento. As pessoas que argumentam, que condenam essa frase, dizem que oração não é alimento, mas a Bíblia é o alimento do cristão. A palavra de Deus é o alimento do cristão. E, biblicamente, isso é correto. A Bíblia é o alimento do cristão. Mas por que eu não poderia dizer que oração é alimento? Quais são os motivos que me levam a condenar essa canção? E quais são os motivos que me levam a dizer que oração não alimenta o crente? Irmão, vamos entender o seguinte: música é poesia, salmos são poesia, boa parte do Antigo Testamento foi escrita em forma de poesia. E uma coisa que tem em poesia é licença poética, é metáfora, são rimas, e eu quero me prender na metáfora. A palavra alimento é uma metáfora. Você não pode literalmente interpretar que a Bíblia tem que ser comida pela boca. Não, é uma metáfora. E a metáfora é a alimentação, é o alimento. E aí se pergunta, diante da interpretação de um texto bíblico, o que é um alimento? Alimento é algo que tem nutrientes que você consome para garantir a sua sobrevivência biológica. Entendeu? Alimento é algo que você consome que tem nutrientes que garantem a sua sobrevivência biológica. Então, se eu como, o meu corpo extrai daquele alimento os nutrientes que meu corpo precisa para eu sobreviver. Caso contrário, eu não sobrevivo a longo tempo. A mesma coisa, se a gente trazer esse conceito para a vida espiritual ou para a vida poética, nós podemos dizer a mesma coisa. Existem elementos espirituais que garantem a nossa sobrevivência porque contêm os nutrientes que nós precisamos. E aqui vão eles: leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos e oração. Sim, meus irmãos, será que somente a palavra de Deus é que é alimento? Então eu te faço uma pergunta: experimenta só ler a Bíblia e não orar. E você vai me dizer se você vai sobreviver por muito tempo. Você não sobrevive. Alguém sabiamente já falou que a leitura da Bíblia sem a oração gera formalismo, frieza, mas a oração sem a leitura da Bíblia gera fanatismo, misticismo. Pois é, nós não podemos achar que só a Bíblia é o alimento do cristão, pois há muitas pessoas que leem a Bíblia e não oram e não sobrevivem há muito tempo. Elas caem, porque oração é questão de sobrevivência. Entenda o seguinte: a leitura da Bíblia sozinha não resolve a tua necessidade espiritual. A oração sozinha também não resolve a tua necessidade espiritual. Oração e leitura da Bíblia fazem parte do cardápio da alimentação do cristão. Se eu orar, se você orar, você tem nutrientes que te sustentam para manter a sua vida diária com Deus. Você há de concordar comigo que quem ora se sente fortalecido. Irmãos, a nossa experiência com Deus diária mostra isso. Quando nós oramos, nós sentimos a nossa alma fortalecida. Crente, para se manter alimentado, tem que ler a Bíblia e tem que orar, porque as duas coisas são alimento para o cristão. Não é só oração. Aí alguém poderá até dizer: ah, mas me prova na Bíblia que a oração é o alimento do cristão. A Bíblia diz que só a palavra de Deus é o alimento, que a oração não é. E a minha resposta é: a Bíblia precisa dizer tudo para a gente chegar a uma conclusão? Tem coisas que a Bíblia lança bases que, pela lógica, a gente já chega à conclusão. E a lógica é essa: não existe sobrevivência sem a oração. Se você só lê a Bíblia, você não está consumindo o cardápio completo. Você está consumindo só metade e vai faltar nutriente em alguma área da sua vida. Portanto, irmão, se você não cantava essa música porque achava que oração não é alimento, experimenta não orar, para ver se você tem nutrientes para uma longa jornada, que é a jornada da fé. Quando Jessé Aguiar fez sucesso com aquela música Alívio, teve alguém que criticou e disse assim: tá errado, a Bíblia não diz que Jesus é o combustível.
Aí, na mentalidade dessas pessoas, literalmente a Bíblia tem que dizer que Jesus é um combustível. Se eu substituir combustível por um sinônimo que tem na Bíblia, não vale. Só vale o que está escrito literalmente na Bíblia. Peraí, meus irmãos, quer dizer que Jesus não é combustível, não? Qual a ideia do combustível? É aquilo que nos impulsiona para funcionar. O compositor, ele se coloca na situação de um veículo que precisa de um combustível para se mover. E por acaso o Espírito Santo não é esse óleo que gera a combustão que nos faz manter de pé? E você gosta dessa música? Escreva nos comentários. Você também já pensou alguma vez que oração não é alimento, que só a palavra de Deus é alimento? Escreva aí também, vamos comentar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.